rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita do Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, o Espiritismo na Arte, onde temos aprendido muito e compartilhando com vocês. Vocês têm sido de grande ajuda, trazendo sugestões. E esses dois guias espirituais de Leon Denis, Massenet, e Stetta, tem trazido uma contribuição enorme para que a gente, como artista, eu sou uma mini artista, digamos assim, sem nenhum nome consagrado, e nessa arte de viver, eu tenho me interessado por várias artes, a arte da escrita, a arte da pintura, a arte de tocar instrumento. E através desses estudos tem crescido bastante a minha arte, porque Leon Denis propõe que a gente desenvolva a arte transcendental. Nesse livro Espiritismo na Arte, a mensagem sobre a inspiração, sobre a qualidade dos nossos pensamentos, sobre as nossas conexões, é que tem trazido mentalizações, tem trazido inspiração, digamos assim, insights a respeito dessa conexão que a gente deve ter com a dimensão mais ampla da vida para que a nossa arte seja aprimorada. E na semana passada nós falamos bastante da inspiração, da força do pensamento. Segundo Denis, o pensamento é, antes de tudo, um dom de observação. Nós fizemos considerações a respeito disso, um dom, o dom de observar. Então, a gente tem que parar para pensar, será que a gente tem observado o que acontece à nossa volta? Rousseau, ele propôs a Emile, na sua obra Emile, ele propõe que a educação seja feita em contato com a natureza, porque em contato com este mundo que nos acolhe, nós temos ampliado as nossas percepções, Assim, em contato com a natureza, em contato com os animais, em contato com as plantas, as flores, tudo isso faz com que a nossa percepção com relação a realidade, ela se amplie, e por isso que Denis fala que o pensamento é um dom de observação, que nós temos que desenvolver esse potencial de observar. Kardec, inclusive, fala sobre a educação, ele diz assim, educar é uma arte que exige tato, e profunda observação, que exige muita experiência, exige tato e profunda observação. Como que nós vamos ter experiência na arte de educar, digamos assim, que ele fala da arte de educar. Educar é uma arte, Então, na educação, a gente tem que desenvolver uma profunda observação. Por isso, Denis também aqui é enfático em dizer que o pensamento é um dom de observação, que à medida que nós vamos prestando atenção, focando a nossa atenção em tudo que nós desejamos aprender, nós estamos ampliando a nossa condição de pensar. O Espiritismo pode, os espíritos podem, diz Denis, isso repetindo ainda a semana passada, o espírito pode, do além, dirigir-se aos encarnados e, deste modo, explica-se a inspiração. Então, quando os espíritos se acercam de nós por afinidade ou por caridade, que às vezes querem nos ajudar, a nossa meta é uma meta elevada, quando a gente pensa em criar alguma coisa de arte e beneficiar uma instituição,
Então, os espíritos, por caridade, eles podem se aproximar de nós e ampliar a nossa inspiração, a nossa elevação para realizarmos uma arte melhor. A arte do pensamento aproxima-se mais de Deus que as outras artes. Então, segundo Denis, a arte de pensar, porque nós somos criaturas pensantes, né? A nossa condição de pensamento é o carimbo de Deus na nossa vida, digamos assim, como filhos de Deus. Nós temos condições de pensar, e pensar grande, e ampliar a nossa condição de pensamento. A beleza encerra em si mesma os princípios da bondade, da grandeza e da justiça. Então, quando a gente consegue criar uma obra de arte, ou seja, criar a beleza, que uma obra de arte é pura beleza, diz Denis que a gente cria também a bondade e a grandeza da justiça. É importante saber que uma onda de ideias, de formas, de imagens, derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. Então, olha, que é uma coisa para a gente parar para pensar. Se as mentes mais poderosas do que a nossa, os co-criadores de Deus no mundo maior, né? Que Deus está sempre criando, mas ele tem assessores que também criam, estão na dimensão espiritual, são espíritos elevados, criam exposições para a gente durante o desdobramento ir lá visitar, criam espaços de arquitetura, se ele for um arquiteto, cria composições musicais para nós assistirmos, se nós formos da área da música, enfim, como que devemos fazer para nos conectar com essa dimensão mais ampla da vida. E tem um estudo que eu falei na semana passada, deixei meio que incompleto, né? Eu achei que não foi bom, eu assisti o programa, achei que eu podia aprofundar um pouco mais na questão do desejo central, porque nós somos seres desejantes. A gente não faz nada que não esteja ligado ao desejo. E André Luiz, no livro Ação e Reação, ele falou do desejo central. Ele chamou o desejo central, é o tema mais básico, é o tema básico dos interesses mais íntimos. Isso que Denis fala, que André Luiz fala sobre o desejo central. É o tema básico dos interesses mais íntimos. Qual seria os nossos interesses mais íntimos, já que nós somos desejantes? Mas, segundo André Luiz, tem um desejo que impera sobre os demais. E esse desejo tem a ver com o nosso caráter. Esses desejos é que impulsionam as nossas escolhas. É o que reflete no nosso caráter. Então, ele diz assim, por exemplo, se uma pessoa tem um caráter criminoso, ele reflete o seu desejo, o desejo que ele reflete é da crueldade, se ele tem um caráter criminoso. Se o indivíduo tem um caráter maledicente, o que ele reflete? Ele reflete a necessidade de caluniar. Ele é maledicente, ele é um caluniador, ele tem um caráter voltado para criar de uma pequena verdade uma grande verdade, ou seja, ele é um sofista, ele consegue, a gente vê esses zaps aí, esses WhatsApps, que são fake news, esses caráteres desses indivíduos, eles são capazes de forjar, né, através do sofisma, forjar de um pensamento que todo mundo considera verdadeiro, forjar uma verdade definitiva. E ninguém está com a verdade definitiva, só Deus. Nós sabemos frações de verdade. Cada um de nós
tem uma fração de verdade, né? E até essa coisa da verdade é tão forte que quando Pilatos perguntou o que é a verdade, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Pilatos perguntou para ele assim, o que é a verdade? E Jesus se calou. Como explicar para uma criatura naquele nível evolutivo, naquele nível de consciência, o que é a verdade? É como querer explicar o que é Deus, né? O Criador de todas as coisas. Porque a verdade é Deus. A única verdade absoluta é Deus, o Criador de todas as coisas. Então, André Luiz fala que o caráter do homem traz reflexo nas suas atitudes, o caráter reflete a sua atitude, porque é baseada nesse desejo central. Ele diz assim, o caráter do usurário, né, o desejo profundo do usurário é a cobiça. Ele está sempre querendo ganhar mais e mais, nunca está satisfeito com o montante que ele tem, está sempre querendo ganhar mais, é o do caráter dele, é o desejo mais profundo da sua alma. O caráter do desequilibrado, ele reflete a irritabilidade. Tem pessoas que são tão irritáveis, né? Estão sempre irritadas, estão sempre reclamando, estão sempre julgando com tanta perversidade, que a gente percebe que ele reflete o seu caráter, o seu desejo central. Então, todos esses desejos baseados nas nossas imperfeições da alma, a gente tem um pouquinho de cada um, talvez. Mas o importante é fazer esse mergulho para dentro e ver qual é o desejo dominante da nossa vida, qual é o desejo central. Porque ao descobrirmos qual é o desejo mais importante da nossa vida, qual é a nossa fome individual, que deseja uma espécie de fome, né? Qual é a nossa fome individual, nós estaremos compreendendo como nos livrarmos das influências dos maus espíritos, porque aí a gente vai se conectar só com os desejos do bem que temos no fundo da nossa alma. Esse é o desejo central. Mas hoje, particularmente hoje, dia 6 de abril, já estamos iniciando abril, nós vamos, a partir de hoje, começar uma série de livros inspiradores. Se você tiver sugestão de algum livro que te inspirou muito, você pode nos dar sugestões. Eu preparei vários livros inspiradores ao longo desse ano de 2021. E vamos iniciar com um livro muito, mas muito inspirador, que é o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Por que eu escolhi esse livro para iniciarmos essa série? Porque esse livro mexeu muito comigo, meus irmãos. Esse livro me fez meditar muito a respeito do sentido da vida. Porque Ivone Pereira, ela nasceu em 1900, desencarnou com 83 anos, ela é de Rio das Flores. E o seu mentor, Charles, seu guia espiritual, que ela descobriu ao longo da sua existência de dor, porque ela sofreu muito, ela sofria muita perseguição espiritual. Aos 8 anos, ela teve uma crise de catalepsia, né? É quando a pessoa é dada como morta, aos 8 anos de idade ela foi dada como morta, e ninguém conseguia fazer ela voltar à vida, então ela foi colocada num caixãozinho e tudo, e a sua mãe fazendo promessas para a Virgem, que a sua mãe dizia, ela não está morta, ela vai voltar, vai voltar. E realmente ela despertou lá do caixão, uma história assim meio macabra, né? Mas a partir daí ela teve contato com o seu guia espiritual, o Charles, que foi Roberto Canerras, né?
lá, a última encarnação dele foi como Roberto Canerras, e ele fora pai dela numa vida anterior. Então ele se tornou seu guia espiritual, e a partir do seu guia espiritual ela entrou em contato com vários espíritos e produziu uma obra mediúnica, uma coisa fantástica, que a gente aprende muito nos seus livros. Mas a Memória de um Suicida, ela teve a ajuda de Camilo Castelo Branco. Ele custou a convencê-la de escrever a sua história, que ela achava que estava tendo alucinações, até que ela foi levada muitas vezes na dimensão espiritual para negociar este livro que o grande escritor português Camilo Castelo Branco, que houvera suicidado, escreveu as suas memórias através da Ivone Pereira. Por isso que se chama o livro Memórias de um Suicida. A primeira parte do livro é muito densa, porque ele conta todo aquele seu sofrimento de consciência culpada. Quando nós trazemos culpa no nosso psiquismo, nós criamos um verdadeiro umbral, um verdadeiro inferno nas nossas próprias vidas ao desencarnarmos. Porque o suicida, ele abrevia o retorno dele para a dimensão espiritual. E ao abreviar, ele carrega com ele todo o fluido vital que ele precisaria gastar enquanto encarnado. Porque o fluido vital, quando você interrompe a vida imediatamente, você fica carregado ainda de fluidos no seu psiquismo. E esse processo fez com que ele vivesse uma verdadeira dor, que é a primeira parte do livro, que não mexeu muito comigo, ao contrário, eu fiquei assim, muito choro que ocorreu, aquela coisa toda. Mas a segunda parte do livro é maravilhosa, porque na segunda parte do livro ele vai citar o departamento de reencarnação. É isso que foi maravilhoso ler, que mexeu muito comigo. Por quê? E mexe com todo mundo que lê. Porque nessa segunda parte, ele já está se preparando para uma nova reencarnação. Porque ele fora um espírito muito bom, ele fez muitos benefícios, apesar de ter cometido essa bobagem no final da sua existência, né? No quase final da sua existência. E ele conta que no departamento de reencarnação, ele fez um retorno a todas as suas vidas pregressas. Ele tomou conhecimento dos seus méritos e dos seus deméritos, e tudo aquilo que ele poderia refazer na sua caminhada, porque nós temos condições. Todos esses arquivos estão inscritos em nós, né? No departamento da memória, digamos assim. Nós já estudamos, falamos aí do desejo central, que está no departamento de desejo. Eu estou falando de departamentos, porque um outro estudo lindo de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, ele fala que a nossa mente é como um escritório, né? Como um escritório, uma organização da Terra. Você tem um escritório, você tem um chefe desse escritório e tem vários departamentos. Na nossa mente, segundo Emmanuel, ele foi muito ilustrativo, criando essa metáfora. O departamento, a nossa mente é como um escritório, e o chefe do departamento é a vontade. A vontade é essa energia poderosa que nos identifica como filhos de Deus. Essa energia psíquica que o ser humano tem, que, segundo Leon Denis, é mais forte do que a eletricidade. Então, veja bem, a vontade é o chefe da nossa mente. E na nossa mente tem 4 departamentos. O departamento da inteligência, o departamento do desejo, que nós falamos ainda acima sobre o desejo central,
o departamento da memória e o departamento da imaginação. Vou repetir, porque esse estudo é muito profundo, né? Então, o departamento da inteligência é o departamento onde nós, através da nossa vontade, granjeamos conhecimento, como nós estamos fazendo aqui agora. O departamento do desejo é aquele onde estão inscritos todos os nossos desejos. Nós somos seres desejantes. Esses desejos, como disse André Luiz lá no Desejo Central, depende do nosso caráter, né? Nós desenvolvemos os nossos desejos, muitas vezes repetimos desejos equivocados ao longo da nossa existência. O departamento da memória, onde estão inscritos todas as nossas existências dos nossos ancestrais, como já estudamos com o Dr. Jung, onde ele mostra que um diagrama do nosso psiquismo, onde chamou de inconsciente coletivo toda a história da humanidade. Então, temos os registros dentro de nós de todas as conquistas dos nossos ancestrais e também as nossas conquistas pregressas, os nossos méritos e deméritos, nesse departamento da memória. E o departamento da imaginação é o que a gente está criando, imaginando e se conectando. Ao nos conectarmos com a dimensão mais ampla da vida, vamos criar coisas cada vez mais bonitas, né? Porque aqui a Terra é um reflexo do que a gente traz das nossas múltiplas existências. Mas, enfim, nós estamos falando do departamento da reencarnação, onde Camilo Castelo Branco, através da psicografia da nossa irmã Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, nós podemos, ao chegarmos nesse departamento, podemos recordar as nossas múltiplas existências, os nossos maiores equívocos. Então, nessa caminhada, Camilo Castelo Branco entendeu quais seriam os compromissos que ele tem com a sua própria consciência, porque não é Deus que nos exige nada, é o próprio homem que escolha, nós temos o livre-arbítrio. Então, nesse departamento, a gente percebe os maiores equívocos que cometemos e a necessidade de refazer. Porque da lei de Deus não basta você se arrepender. Não. Você tem que se arrepender e reparar. Tudo que você fez, fez de errado, você precisa refazer, fazer o certo. Por isso, João Evangelista falou que o amor cobre a multidão dos nossos erros. Então, aí nesse departamento de reencarnação, o primeiro passo é fazer um levantamento dos próprios erros e acertos. Depois, Camilo Castelo Branco conta que nós temos que ir atrás de um guia espiritual. Cada um de nós, ao reencarnarmos, fazemos um contrato com o nosso guia espiritual. O nosso guia espiritual, conforme diz as pesquisas de Camilo, não está à nossa disposição. Ele não fica grudado na gente, não. Ele tem muito o que fazer na dimensão espiritual. É um espírito mais elevado do que nós mesmos, porque se ele fosse do mesmo nível evolutivo ou de nível mais baixo, não adiantaria ser nosso guia espiritual, né? Senão seria um cego guiando outro cego. Então, é um espírito do nível mais elevado, com mais conquistas do que nós mesmos. Então, esse guia, ele faz um contrato de ajudá-lo na sua caminhada evolutiva. Fez um contrato comigo na minha caminhada evolutiva. Então, cada um de nós tem um guia espiritual. E aí a gente pode
entrar em contato com esse espírito, saber se ele gostou mesmo de ser nosso guia. Ou seja, lá no departamento de reencarnação, você vai buscar dentre os seus amigos que já ascenderam, que já estão em condições maior, como é o caso da Ivone Pereira. O seu próprio pai já tinha resgatado todas as dívidas dele, estava numa condição melhor e quis, né, aceitou ser o guia espiritual da nossa irmã Ivone Pereira. Então, cada um de nós tem um guia espiritual que a gente precisa procurar. Camilo Castelo Branco diz, mas quem é que vai querer ser guia espiritual de uma pessoa como eu, que cometeu um erro assim tão grave? Porque quando a gente comete um erro dessa natureza, teve uma razão, alguma coisa que movimentou a pessoa a desistir da vida. E essa coisa que movimentou essa pessoa a desistir da vida, ela talvez não tenha vencido ainda as paixões que a fizeram desistir. Então precisaria de uma reencarnação onde houvesse essa reeducação moral. Que a educação intelectual ele já tinha bastante, ele precisava de uma reencarnação com uma reeducação moral. E aí, meus irmãos, ele saiu procurando quem é que poderia dar-lhe força naqueles momentos em que ele poderia fracassar novamente e desistir da vida. Então, você faz um contrato com seu guia espiritual antes mesmo de reencarnar. E esse guia espiritual fica com você lá nesse departamento, te mostrando os possíveis desafios que você vai sofrer ao reencarnar. É tão linda essa história do guia espiritual. E depois disso, você vai procurar no departamento de reencarnação também os seus possíveis pais. Qual é a mulher que quer recebê-lo como filho dentro dos seus ancestrais, da sua ancestralidade? Porque nós reencarnamos praticamente em famílias espirituais para que nessa família espiritual possa receber aqueles a quem mais nós devemos. Nem todos os nossos familiares são nossos cobradores do passado. Alguns são espíritos afins nossos, que você vê irmãos, um irmão ajuda o outro, um primo, um tio, mas esse grupo reunido tem alguns espíritos que vêm que são dívidas de todo o grupo. Esse departamento de reencarnação da nossa querida Ivone Pereira, que Camilo Castelo Branco a levou até lá para ela ver como que funciona, é simplesmente fantástica essa leitura, você saber desse contrato com seu guia espiritual. Depois, a procura de paz. Você precisa, o espírito que vai recebê-lo como filho, normalmente, ele precisa estar consciente dos problemas de saúde que você terá, dos desafios que será para esse pai acolher esse espírito que destruiu o próprio corpo físico, que lesou o corpo espiritual, e o corpo espiritual terá que passar por um processo de limpeza, né? E que não é sem dor, a reconstituição do corpo espiritual. Então eu recomendo a todos esses nossos irmãos que têm amigos com essa propensão de não querer mais ficar com a vida, essa profunda depressão, né? A partir dessa depressão enorme que faz com que a pessoa desistir da vida, que leia esse departamento da reencarnação para ver o trabalho que a gente dá às organizações da dimensão espiritual, a quantidade de amor que eles derramam para recuperar cada indivíduo,
cada bobagem que a gente faz contra nós mesmos. Você pode dizer assim, ah, não, mas o suicida, ele só prejudicou ele mesmo. Não, 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 não. Ele prejudica todos aqueles que confiaram nele, a todo aquele planejamento que foi realizado, ele é um traidor de todo aquele pensamento. Então, os nossos atos têm consequência, meus irmãos. E é bom a gente saber, assim, a misericórdia divina, como eles nos ajudam a superar essa nossa deficiência moral, digamos assim. Então, aí você vai à procura dos seus pais, aí você vai ver geneticamente o que o seu pai e a sua mãe vão fazer no seu corpo físico. Ele assiste, claro que merecimento dele, né? Assiste nesse departamento o seu corpo em 3 dimensões, ele assiste ali como seria a formação genética do seu corpo e como que os estudiosos da dimensão espiritual atuam ali na hora da reencarnação para priorizar determinado gene em detrimento de outro gene. E às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas na minha família tem gente que reclama, né? Eu puxei o mais feio da minha mãe e o mais feio do meu pai. Eu peguei a doença pior da minha mãe e a pior do meu pai, pegou tudo em mim. Por que aconteceu isso? Não reclame, meu irmão. Você está da melhor maneira possível que poderia estar, porque isso tudo tem a engenharia genética do mundo espiritual nos assessorando. Aí você pode dizer assim, mas todo mundo merece isso? Todos nós poderíamos ter acesso a isso se nós levássemos mais a sério a questão da vida. Levássemos mais a sério a proteção da nossa organização física, que a gente não leva a sério. Eu estou falando isso por mim mesma. Cada um de nós é um pouco autossuicida quando não presta atenção nos excessos que a gente comete, muitas vezes excesso de bebida, excesso de comida, excesso de drogas, né, de remédios, e até de drogas mais pesadas mesmo. Tudo isso faz com que a gente vá diminuindo a quantidade de fluidos vitais. Até a raiva, a mágoa, todas essas paixões muito fortes fazem com que nós percamos em vida. Por isso, esse livro, Memórias de um Suicida, é um livro transformador e é também um livro inspirador. Eu quero que você leia. Leia e venha me contar no nosso programa, porque na semana que vem será um novo livro inspirador. E eu conto com a sua presença, meus amigos. Então eu vou cantar a música da nossa querida Ivone Pereira, que ela diz assim, você gosta tanto de música que eu vou dizer a minha preferida. Isso quando eu fui fazer uma homenagem a ela num centro lá em São José dos Campos. E ela diz que a música dela é assim, eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos encaminham para você. Assim como o oceano só é belo quando há, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver
Sem ter amor, não é viver, não há vocês sem mim, e eu não existo sem vocês. Que lindo, meus irmãos, nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.